Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, não baixe a guarda. Esse poderia ser o título, né, dessa pregação, viu, Estevão? Não baixe a guarda. Não baixe a guarda, meu irmão. Não baixe a guarda. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu vou de novo usar a questão, inclusive do boxe, que é um esporte um pouco mais calmo, né? Vai falar de UFC, o pessoal, ai pastor, o pessoal lá tudo sangrando, né? Mas no boxe, quantas lutas nós vimos de boxeadores profissionais, gente que sabia o que tinha que fazer, e uma das questões é não baixar a guarda, e a luta já estava ganha, já estava vencida, já tinha vencido a grandíssima maioria dos rounds, aí de repente, num descuido, toma-lhe uma no queixo. E assim, a irmã gostou. Sério, gente, às vezes acontece isso espiritualmente falando. Eu vou repetir, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Vamos de novo, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Aí eu estou falando agora de baixar a guarda, ou melhor, de não baixarmos a guarda, no sentido de, às vezes você já está, escute com o seu coração. Deus lhe dá um sonho, um projeto de uma empresa, de um negócio, de um empreendimento, ou então de você entrar e trabalhar numa empresa, aí você já está com aquilo tudo quase ganho, mas você para de orar, você baixa a guarda, você relaxa espiritualmente, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, não relaxe, espiritualmente falando. Êxodo 17 diz assim, versículo 8, então veio Amaleque, no caso dos amalequitas, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. É interessante que Refidim, amados, eu até anotei aqui para não errar, para não esquecer. Refidim fala sobre descanso, sobre parada. E aí eu vou associar isso sobre baixar a guarda. O inimigo sempre vai ir contra você quando você der aquela relaxada, aquela descansada, quando você baixar a guarda. Porque isso acontece. Um dos motivos não é só questão de soberba numa luta. Ah, já ganhei então. Às vezes a pessoa cansa. E às vezes nesse cansaço ela baixa a guarda e ali o inimigo consegue desferir um golpe, muitas vezes fatal. Você está conseguindo entender o que nós estamos falando aqui nessa noite? Sim ou não? Então olha só. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, num lugar de descanso, num lugar de uma pausa. Porque é exatamente isso que Refidim quer dizer. Descansos, pausas, lugares de descanso, um local de parada de Israel no deserto, entre o Egito e o Sinai. Você está me ouvindo? Diga amém. Então veio Amaleque, os amalequitas, e pelejaram contra Israel em Refidim. Com isso, preste atenção, ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja. Queridos, aqui então fica claro, está escrito, Moisés ordenou. Uma das coisas mais complicadas no reino de Deus acontece dentro das igrejas, quando as pessoas começam a confundir liderança e amizade. É muito perigoso quando nós começamos a olhar para as nossas lideranças e às vezes nós desenvolvemos uma amizade com elas e nós começamos a inverter certas coisas. Cuide para você não olhar para o seu líder e começar a tratar ele como humano. Ele não é seu humano. Ele é seu líder. Você entende isso? Então nós vamos ver que todos os liderados bem-sucedidos
Muitos deles se tornaram líderes, e se tornaram líderes porque foram bem-sucedidos, e foram bem-sucedidos porque entenderam a sua liderança, e se submeteram à sua liderança, se sujeitaram àquilo que Deus estava falando, amados. É muito perigoso. Se você parar para estudar isso, você vai se assustar com a quantidade de pessoas na palavra que tropeçou, ou que tropeçaram, porque confundiram a questão da liderança. A própria irmã de Moisés. A própria irmã de Moisés, amados. Chegou um momento em que ela se grudou em Arão e os dois começaram a conversar, Amado, conversinha é um perigo, irmão. Conversinha é um perigo. Quando você identificar alguém que está criticando, que está falando de liderança, de igreja, olha, é uma bênção, mas tem uma coisinha, acenda um sinal de alerta. Essa pessoa pode estar debaixo do poder de um espírito de Jezabel. Você está me ouvindo, sim ou não? Estou trazendo uma palavra de alinhamento para que você prossiga crescendo, avançando em o nome de Jesus. Amém, amados? Porque as pessoas não podem encarar só poder e autoridade na hora de orar para sair esse tipo de coisa do corpo das pessoas, amado. Mas para ouvir às vezes um não da liderança. Entenda que esse não ele está vindo debaixo da mesma unção, porque o não de Deus também é resposta. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Miriam deve ter olhado, não, mas peraí, esse é o Moisés, cara. Eu trocava as fraldas dele. Eu sou irmã dele. Moisés era o líder, não era Miriam. Eu não posso entrar agora nesse detalhe tão poderoso e importante, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou lhe dando aqui uma chave para quando a sua liderança trouxer para você algo, até mesmo um não, você entenda que aquele não é resposta que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar a sua casa. Amém, igreja? Hoje de manhã nós tínhamos aqui a Vanderleia, e a Vanderleia tem uma irmã, a Andréa, e a Andréa nos mandou um e-mail, amados, essa semana, contando testemunho, porque ela disse que depois que eles conheceram o ministério aqui e se sujeitaram ao manto profético desse lugar, a vida deles mudou. Mas sabe o que aconteceu antes? Eles já tinham uma empresa bem sucedida, uma empresa de refrigeração, mas eles decidiram, a Vanderleia está sentada ali naquele canto, eles decidiram mudar de cidade, não consultaram liderança, não consultaram ninguém, simplesmente foram. Eles já eram bem sucedidos, e existe uma ideia no coração do homem errada, que diz assim, ó, não, em qualquer lugar que eu for, Deus vai me abençoar. Queridos, não é verdade isso. Deus tem para nós um lugar específico, uma estratégia específica. Você está me entendendo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Então essa história de não, porque eu carrego algo e onde eu for Deus vai me abençoar. Não, não é assim. Saul carregava algo muito especial. Fez o que quis, colheu o que não quis, ou o que não queria. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, queridos, nós temos que ser sensíveis. Essa família, tudo certo, sucesso, bem-sucedidos, só mudaram de cidade, amados. Não mudaram de ramo, não fizeram nada, só mudaram de cidade. Queridos, ela nos contou no e-mail que passaram tanta dificuldade, perderam todos os clientes, chegaram a ter falta de alimento dentro de casa. E ela reconheceu, estou com um e-mail aqui, que foi porque eles não ouviram a Deus. Mas a parte mais linda, e aí que vem o testemunho, é que quando eles vieram para debaixo da nossa cobertura, entenderam, ouviram a Deus. Queridos, Deus fez uma reviravolta tão grande. Eles conseguiram voltar para a cidade deles de origem. E mais, Deus fez algo tão lindo que fez eles conseguirem alugar de volta o lugar onde tudo começou. No caso, no sentido da empresa deles. Ou seja, Deus está dando uma chance de um novo começo, de um recomeço, porque houve sujeição. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? Está ouvindo com o seu coração, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu estou contando isso, gente, porque tinha uma família que eles disseram para mim, profeta, olha só, nós não vamos poder ir na conferência, porque a gente já tinha um compromisso. O que o senhor acha? Eu disse, olha, eu acho que se existe a possibilidade de desmarcar, eu acho que vocês deveriam estar aqui, porque é algo que Deus colocou na agenda dele para nós que congregamos aqui. Amém, amados?
E eles me disseram, pastor, mas olha só. Eu disse, não, eu só estou respondendo a pergunta que vocês me fizeram. Quando eu digo assim, me deixe ser profeta de Deus sobre a sua vida, não entenda que é só me deixe ser profeta de Deus na sua vida para dizer que no final da estrada ali vai ter um pote de ouro, meu irmão. Às vezes ser profeta na sua vida é dizer, amado, você está errado nesse caminho. Corrige para cá, mas vai doer, corrige. Essa dor vai lhe trazer a glória. Vai lhe trazer o poder. Amém, amados? Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me entendendo? Diga amém. Queridos, essa família não viria, eles vieram. E aí veio a mensagem dizendo, profeta, o que Deus falou conosco nessa conferência fez com que sim, a nossa família nunca mais seja a mesma. Eu nem sei em qual das ministrações foi, se foi do bispo, se foi do profeta Gilberto, se foi do pastor Felipe, eu não sei. Se foi do pastor Irineu, eu sei que mudou. Mudou. Então Deus chega, fala para Moisés, chega e fala para Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, ou seja, em cima do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Queridos, o bordão de Deus era o elemento, não era um símbolo, era um objeto, um elemento que carregava o poder de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. E olha o que a Bíblia fala, versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Diga comigo, fez Josué como Moisés lhe dissera. Então aqui está, ó. O que eu estava falando antes sobre liderança, amados. Veja que Josué, gente, Moisés era o cara da palavra, Josué era o cara da batalha, gente. Moisés era o cara da palavra, era o cara que ia para o monte para conversar com Deus. Você está ouvindo isso? Diga amém. Josué podia ter dito, seria plausível. Não, peraí, olha só, Moisés, o senhor entende de conversar com Deus, da palavra, mas eu sou o cara da guerra. Sou eu que vou sempre com eles lá, boto a mão na espada, sou eu que vou na peleja. Deixa eu dizer para o senhor como é que vai ser dessa vez. Tem muita gente cometendo esse erro, amados. Tem muita gente, não estou falando aqui na igreja, estou falando no todo. Amém, amados? Não cometa esse erro, não cometa esse erro, não cometa esse erro. E eu não estou pegando isso como um mero pretexto, não. São várias vezes, quando Jesus, chega para Pedro e diz, Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Querido, Jesus, com todo respeito, não entendia de pesca como Pedro. Pedro era pescador, filho de pescador, neto de pescador. Jesus era um carpinteiro, amados. Jesus entendia de madeira. Jesus entendia de trabalhar com madeira, não de pesca. Ele poderia provavelmente saber pescar. Isso é quase óbvio pela questão da época, do momento histórico. Mas ele não era um perito como Pedro. Pedro se sujeitou àquilo que reconhecia em Jesus a autoridade, amados. Você está me ouvindo? Diga amém. Então entenda o que está sendo liberado, amados. Para nós vermos essas coisas, há um poder agindo. Amém, igreja? O mesmo poder que agiu para que este mal fosse expulso, é o poder que nós estamos trazendo com essas palavras de instrução, que às vezes dá uma cutucadinha aqui, dá uma cutucadinha ali, mas nós temos que dizer, amém, glória a Deus, eu vou corrigir. Amém, glória a Deus, eu vou me sujeitar, eu vou me submeter. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? Porque isso é ouvir de Deus. Se você olhar na palavra, todas as vezes que alguém recebeu uma palavra de Deus e achou nela um desconforto, e se inclinou a esse desconforto, essa pessoa acabou. Desculpa a expressão, aqui no sul, viu, gente, não é errado, estou falando pessoal da internet, se lascou. A mulher de Ló não concordou com o que os anjos falaram. Não, e olhou para trás. Ela se transformou numa estátua de sal. Não foi Deus que castigou, não foi o diabo, foi ela mesma. Diga, ela mesma.
não ouviu e decidiu. Na verdade ela ouviu, né? Mas ela não ouviu. Você entende a diferença? Faz assim comigo, ela ouviu, mas não ouviu. Ela não ouviu, ela não acatou aquilo. Parecia ser uma coisa tão boba. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Qual é o problema de olhar para trás? Não, sério, pastores, qual é o problema de olhar para trás? Qual era o problema, gente? E a saudade? E a casinha dela e as coisinhas dela que ela não pôde levar, que talvez levou uma vida inteira lá fazendo os enfeitezinhos da casa. De repente ela era uma mulher super cuidadosa com o lar, sabe? Fazendo aquilo tudo bem bonitinho. De repente, qual era o problema dela olhar? Ela só estava com saudade. Havia uma ordem. Tem coisas que nós não estamos falando de problema, não estamos falando de pecado, gente, mas é uma ordem de Deus. Você entende isso, amados? Josué podia ter dito: olha, Moisés, por que o senhor não cuida só da palavra, que a gente cuida de como fazer? Só que existe um risco, amados. Diga, existe um risco, e eu não vou correr esse risco. Eu vou ouvir a voz de Deus. Amém, amados? Ah, mas qual é o problema? Qual é o problema? Gente, deixa eu lhe falar. Acorda. Essa foi a mesma pergunta que Satanás fez para Eva. Tá, mas qual é o problema de comer, cara? Não tem problema. Não deixe o diabo fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Quando nós negligenciamos a unção, pena que no português não dá para fazer isso de forma melhor. Mas quando a gente negligencia a unção, a gente vai começar a entrar com concessão, ou no caso, com concessões. Ah, não tem problema. Ah, não, é de boa. Não, peraí, o que Deus mandou fazer? O que Deus mandou fazer, gente? Gente, hoje estava frio. Eu pensei, pronto, é hoje que a igreja vai estar vazia. Gente, começou meia boca. De repente o povo chegou. A propósito, você está preparado para essa noite? Vai a 3, viu? 3 grauzinhos. Se não me falha a memória, confere, eu acho que por 7 horas da manhã vai estar assim. Vai ser bem bom para fazer a live. Ui! Vai ser uma live de fogo, amado. Amém? E por que está dando certo os cultos de domingo? Domingo de manhã? Porque foi uma ordem de Deus. Nós já tínhamos a ideia de fazer antes? Tínhamos. Só que provavelmente se tivéssemos feito antes, não teria dado certo. Aquilo que nós fazemos por nossa conta, amados, as chances de não dar certo, ou de não darem certo, é muito grande. Agora, tudo aquilo que nós fazemos debaixo de uma palavra de Deus, sempre vai dar certo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: aquilo que nós fazemos debaixo de uma palavra, já está garantido que vai dar certo. Amém, amados? Vai ter luta, às vezes vai ser difícil, mas se você permanecer, que é onde nós vamos chegar nessa palavra aqui. Você está comigo? Diga amém. Quando Moisés levantava a mão, versículo 11, outra tradução diz levantava as mãos, né? Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Vamos de novo. Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Então, Moisés fala para Josué: escolhe homens valentes e vamos sair à batalha. Tinha que fazer o que, amados? Tinha que batalhar e tinha que interceder. Diga, batalhar e interceder. Diga, tinha uma batalha física e uma batalha espiritual. Então olha só, queridos, aqui agora nós vamos... E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu falei sobre liderança? Porque nós também somos falhos. Com o que eu estava falando, eu não estava endeusando uma liderança. Agora, se você conseguiu absorver o que eu falei até agora, agora você vai entender como um todo. Nós, como lideranças, nós podemos
Porque no versículo 12 diz: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Numa outra tradução, acho que é na linguagem de hoje, diz assim, no versículo 12, né? Olha como é que diz ali: quando os braços de Moisés ficaram cansados. Queridos, a liderança cansa às vezes. E aí agora eu quero que você saia também do nosso campo liderança, e eu quero que você se encaixe agora como pai, como mãe. Você é liderança na sua casa, e às vezes você cansa. Você já vai conseguir conectar isso aqui tudo, amados. É uma palavra profunda, mas eu sei que você vai entender que o Espírito Santo está aqui com a gente, amém, amados? Então tinha uma batalha que eles tinham que lutar com espada, mas a Bíblia está dizendo, vamos voltar lá para o texto. A Bíblia estava dizendo, ó, fez Josué, versículo 10, como Moisés lhe dissera, e pelejou. Diga, Josué obedeceu e pelejou. Josué fez tudo o que lhe foi ordenado. Parte física, só que a parte espiritual. Aqui mostra a dependência do povo e da sua liderança, da família e dos líderes. Você está me acompanhando? Diga amém. Só que a liderança, ela também é física. E por ser uma batalha espiritual, ela também cansa. Porque batalha espiritual cansa. Você está me acompanhando, meu irmão, sim ou não? Então Moisés, enquanto ele estava com as mãos levantadas, a batalha lá embaixo era vencida por Israel. Israel prevalecia, Israel avançava. Mas não era uma luta física, sim ou não? Sim ou não? Era uma luta física, era uma batalha de espada. Com lanças, com, sei lá, com arco e flecha, eu não sei o que ele estava usando na hora. Mas era uma luta que era travada fisicamente. Só que ela estava sendo vencida onde? Espiritualmente. Diga, no campo espiritual. Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Está conseguindo ligar tudo? Está conseguindo entender tudo? É isso que acontece quando você vai lá, você é corretor de imóveis, e você quer alugar aquele apartamento e o aluguel não sai. E você quer vender aquela casa ou aquele apartamento e a venda não sai. Está tendo uma batalha espiritual. É quando você começa o seu negócio e ele não anda para frente, mas você lembra dos dias que você estava planejando e nos seus cálculos tudo dava certo, mas agora não está dando certo. É o seu casamento que você sonhou com a sua esposa ou com o seu marido e que era para ser tão bom, para ser tão maravilhoso, mas agora não avança. Será que os seus braços não estão cansados? E quando eu falo de braços cansados, eu falo de baixar a guarda. Que pode acontecer, baixar a guarda por um cansaço, ou talvez por um sentimento de já ganhou. E aí eu falo com os obreiros dessa igreja, amados. Não é porque nós estamos ganhando, avançando, que nós vamos baixar a guarda. Nós temos que cada vez orar mais, amém? Jejuar mais, nos submetermos mais às lideranças que Deus estabeleceu nesse lugar, amados. Porque eu vou dizer, não vai ser a liderança que vai cair, é aquele que se insurgir. Porque eu não estou brincando de ser pastor, muito menos de ser profeta, meu irmão. Eu amo as pessoas, mas ninguém mais vai fazer o que fizeram no passado aqui. Ninguém mais vai criar asinha no lugar errado. Eu vou cortar sem pena, mas estou avisando já para ninguém se chatear comigo. E se chatear comigo, vai ter que resolver com Deus. Porque eu vou fazer o que Deus me mandar fazer. Sem dó nem piedade, amado. E eu não vou fazer para a pessoa, eu vou fazer para o Espírito que está por trás dela. Porque se for o Espírito Santo de Deus que estiver por trás da pessoa, vai sujeitar aquilo que Deus falou no meu coração, amado. E se eu estiver errado, ore por mim, porque eu posso estar enfraquecendo. E daí, se Deus permitiu você enxergar a minha fraqueza, era para você ser como Arão e Ur, não aquele que tentou me matar. Esse texto ele fala de batalha espiritual, amados. Aqueles pastores que estão ali não são pastores substitutos. Eles são pastores junto comigo. E eu preciso das orações deles. Para eu não errar, porque eu sou fraco igual, ou quer dizer, quem dera eu fosse forte como Moisés.
Mas humanamente falando, sou fraco igual Moisés, amados. Meus braços vão cansar. Tem hora que as lutas vão vir e eu vou me sentir enfraquecido. E eu preciso de cobertura espiritual. Eu preciso de gente orando por mim. Eu preciso que pessoas peguem como Arão e Hur e botem uma pedra debaixo de mim, para que eu possa descansar um pouco. E sustentem as minhas mãos, para que eu possa continuar com as mãos levantadas. E entenda uma coisa, não era para ninguém substituir Moisés. Era para os que estavam do lado ajudar Moisés a continuar. Tem um demônio que passa pelas igrejas, que quando o líder começa a cansar, já começa 2, 3 tentar derrubar. Ah, tu vê, não está andando. Não é o nosso caso, glória a Deus, amém, amados? Mas já estou ensinando agora. Caso eu venha cansar. Não estou falando de pecado, mas porque o diabo não vai me pegar. Amém, igreja? O diabo não vai me pegar. Isso aí você pode ficar descansado. Descansado. E não é soberba. É saber que nós temos o que a palavra nos promete. Os anjos de Deus, Salmo 91. Eles vão nos sustentar para que a gente não tropece em nenhuma pedra. Eu não vou tropeçar. Já declara isso também, diga, eu não vou tropeçar. Amém, amados? Então a tendência, o espírito imundo que anda pelas igrejas é o quê? O líder começou a mostrar a sua natureza, a sua fraqueza, natural. Já começa 2, 3 tentar derrubar. Se Deus permitiu você enxergar a fraqueza do Moisés, pode ter certeza que o seu papel era Arão e Hur. Só que o que acontece? Vamos derrubar. O mover não está vindo porque ele não está fazendo. O mover não está vindo porque ele enfraqueceu. Não, ele enfraqueceu porque ele é homem. E o meu papel é ser Arão e Hur. É dar sustento para esse cara. É dar sustento para essa mulher. Seja aquele que soma com o seu líder. E aí eu falo de todos os ministérios aqui da igreja, não só da minha pessoa. Não, amados. De todos os líderes, de todos os ministérios. Ore por esse cara, ore por essa mulher. É muito fácil pegar o nosso ministério infantil e querer cobrar da Amanda, que não ganha nada para ficar só resolvendo pepino, amados. E ficar apontando, mas no ministério infantil tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Por que você não faz, irmão? Se não está contente, pega aquela porta e vai-te embora, antes que eu e tu a gente se estresse. Não, eu vou como profeta, irmão, uma boa, eu cansei de ficar passando a mão só para o cara ver se ajeita. Não, a porta é bem grande, se quiser a gente abre todas aqui, para você passar e levar todos os demônios que você está carregando junto. Não, numa boa. Porque se nós somos movidos pelo Espírito de Deus, nós trazemos paz, nós trazemos reconciliação, nós trazemos unidade. Espírito de divisão é coisa do inferno, irmão. Começou a rondar coisa na tua volta de divisão, larga fora dessa gente e manda essa gente caminhar, porque você vai tropeçar. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Não estou dando indireto, eu estou falando direto. Queridos, ou nós passamos por essas coisas, ou nós vamos continuar olhando para quando Moisés enfraquecer, porque ele vai enfraquecer às vezes. Porque nós somos homens normais, mulheres normais. E quando eu falo eu estou apontando para mim, mas são todos os pastores, todos os obreiros, gente. O irmãozinho lá do estacionamento não cumpriu a coisa dele. Esse cara, ajuda ele, irmão. Estende a mão, seja Arão e Hur na vida desse cara, seja Arão e Hur na vida dessa irmã, desse irmão. Você está entendendo essa palavra, sim ou não, irmão? Criticar, irmão, de críticos o inferno está cheio. O céu é povoado por gente que faz o suporte. Entenda isso, o inferno está cheio de críticos. Agora o céu é cheio de pessoas que serviram de suporte. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, está falando disso aqui. Não é, meu Deus, eu vou usar de brincadeira, tá, Felipe? Lá vem o Felipe de novo. Tudo bem, mas tem que suportar, né? A Bíblia diz que tem que suportar. Ou vamos supor, o pastor Felipe falando para mim, lá vem o Samuel de novo com essas coisas. Não vou aguentar, né? A Bíblia diz que tem que suportar. Não é isso. Vem aqui, pastor Felipe, por favor. Olha que atleta. Uau! O Felipe está mal.
o líder endemoniado, estou falando sério, Saul foi um líder endemoniado, porque ele via em Davi, que estava crescendo, ele via uma ameaça, ele tinha que entender um aliado. Você está me ouvindo? Diga amém. O líder que não é conduzido pelo Espírito, ele vê o Filipe enfraquecendo, ele queima para se autopromover. É gente que cresce usando o ombro do outro. O papel do crente verdadeiro, do Arão e do Ur, é o quê? Eu vou te carregar, cara. Eu vou te ajudar, meu mano. Nós vamos caminhar junto. Nós vamos vencer. Nós vamos ir adiante. Nós vamos prosperar. Sabe por quê? Porque amanhã eu vou estar aqui, ó. E isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é palavra. Isso é ser de Deus. Isso é andar com Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: porque isso é ser espiritual. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Unção sem caráter não vale de nada. Saul foi ungido, mas não tinha caráter. Diga comigo: Saul foi ungido, mas não tinha caráter. Você está me ouvindo, irmão? Palavra pesada, tá? Mas está nos alinhando para nós chegarmos onde Deus quer que a gente chegue. Como família da fé. Você está me ouvindo? Diga amém. Arão e Ur então fizeram o quê? Sustentaram. Diga sustentar. Diga sustentar. Diga sustentar. Sustentar. Qualquer pessoa que tente influenciar você contra uma liderança, essa pessoa está debaixo de um espírito de Jezabel. Qualquer pessoa, mas esse cara é um cara ungido por Deus, pastor. O cara tem chamado, o cara tem. Saul tinha sido ungido por Deus. Judas foi chamado por Jesus. E foi consagrado um discípulo, seria um apóstolo. Mas a sua falha de caráter falou mais alto. Quando a Bíblia fala, pelos frutos vos conhecereis, não está falando de um fruto de manifestação de dons. Está falando de fruto da caminhada do dia a dia. Ah, não, o profeta Samuel, ele é... meu Deus, quantos milagres. Não é o que acontece aqui, ó. É o que acontece lá na minha casa que fala quem eu sou. É o que acontece lá no trânsito. É o que acontece lá no restaurante. É lá que nós somos medidos. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não, meu irmão? É palavra de alinhamento, para você entender como é que funciona o reino, irmão. Para você não comer na mão de ninguém. Nós vamos comer à mesa junto com o Senhor. Amém, igreja? Quem está me ouvindo, diga amém. Olha só, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Tá, mas a batalha não era Josué lá e os guerreiros? Sim ou não? Sim ou não? Só que deixa eu falar para você, essa frase de novo. Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Quando você for sair para vender, entenda, vai ter uma batalha espiritual para você não vender. Quem trabalha com vendas aqui, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Pai, eu abençoo no nome de Jesus a todos que trabalham com vendas aqui nesse lugar, Pai. Eu declaro, meu Deus e meu Pai, que toda resistência espiritual cai por terra agora, em o nome de Jesus. E a mesma unção na minha vida, amados, que me fez durante todo o tempo que trabalhei numa empresa grande, a nível nacional, todos os meses eu bati meta, todos os anos, essa unção está sobre a sua vida agora. Essa unção está sobre a sua vida agora. Veja que eu não estou falando de algo que eu acho que funciona. Isso agiu, funcionou na minha vida. Então eu estou falando sobre algo que Deus me deu.
E por isso eu posso compartilhar. Gente, tem muita gente aí usando de microfones por aí afora, tentando compartilhar algo que não tem. Me mandaram uma live, e eu assisti um pedaço e tive que parar. A pessoa dizendo assim, pois é, eu já vi pastores, né, dizendo, uma coisa que eu passei na minha vida, e hoje eu estou com... Nunca eu não vejo nenhum pastor dizendo, porque eu estou passando por isso. Sabe por que a gente não pode pregar sobre estou passando por isso? É que quando você está passando, você não venceu. Se você não venceu, você não tem autoridade para ministrar sobre aquilo. Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Você está entendendo isso, meu irmão? Uma coisa é você pregar pela fé, outra coisa é você pregar aquilo que você vive, aquilo que você viveu, aquilo que você venceu. Você não tem ideia, esse dia nós estávamos conversando com alguns homens, a quantidade de homens que já venceram aqui dentro da pornografia. Sabe por quê, amados? Porque quem ministra aqui na frente tem vitória sobre isso. Como é que eu vou manifestar a vitória sobre algo que eu não venci ainda? Pelo amor de Deus! Você está entendendo isso tudo, meu irmão, sim ou não? Estou falando de batalha espiritual. Uma vez alguns jovens chegaram para mim, pastor, nós queremos, sabe, nós queremos impactar a gurizada. Eu disse, vocês primeiro precisam estar debaixo de um impacto. Vocês precisam ter sido ainda impactados antes disso. Não adianta eu querer pregar uma mudança para uma pessoa que eu não vivi. Você está ouvindo isso, meu irmão? Então por que Moisés carregava essa unção? Os caras carregavam a espada, ele carregava a unção. Porque havia uma autoridade sobre Moisés, amados. Havia um chamado sobre ele, não despreze, não despreze. Você está ouvindo isso, meu irmão? Respeite aquilo que Deus fez, aquilo que Deus levantou, amados. Respeite liderança, respeite as funções da igreja. Você está ouvindo isso? Você está entendendo essa palavra, meu irmão? É palavra de alinhamento para todos nós aqui, a igreja Manancial da Graça, amados. Pastor Irineu, numa das conferências mais de ti, ele me enquadrou naquela sala ali, na minha sala, mas sério, gente, ele me enquadrou, ele me disse assim, tu tem que entender que tu é o pastor da igreja aqui, tu é o anjo da igreja, e tu não pode deixar que pessoas comecem a querer mandar aqui dentro. Na hora eu disse, não, mas aqui nós estamos todo mundo, é um timão, está todo mundo caminhando junto. Ele disse, não, mas é assim que tem que ser, entendeu, pastor Samuel? É daquele jeitinho dele. Só que na hora ele falou mais grosso, irmão. Está gravado, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. Parece ser estranho, né? Parece que eu estou puxando para mim, né? Mas não, amados, estou puxando para Deus. Estou puxando para Deus, amados. Você está entendendo essa palavra hoje aqui, em nome de Jesus? Você não tem ideia da quantidade de pessoas que me mandaram mensagem depois da pregação de terça-feira. Quem teve terça-feira aqui, irmão? Levanta a mão quem esteve terça-feira. Quem não pôde estar terça-feira aqui, levanta a mão. Meu Deus, se você não assistiu a palavra de terça-feira, assista. Assista, irmãos. Assistam, por favor, porque fala sobre nós aprendemos a ter o domínio espiritual, emocional e aí, obviamente, físico sobre as nossas finanças. Que às vezes o cara está debaixo de um chamado tremendo de Deus, mas ele é todo atrapalhado financeiramente, ou ela é toda atrapalhada financeiramente. E isso pode acabar impedindo até o próprio ministério da pessoa, mano. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Tem áreas da nossa vida que podem censurar o nosso ministério, amados. Isso é bíblico, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito na Bíblia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, o nosso ministério particular, sempre, diga sempre, será pautado e medido naquilo que nós somos fora da atuação do nosso ministério. Você está conseguindo entender essa palavra nessa noite, em nome de Jesus? Você está entendendo? Levante a sua mão. Pai, eu quero abençoar aqui a tua igreja, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero abençoar a tua igreja, Pai, que hoje recebe essa palavra, uma palavra de instrução, Pai, para que nós, como um único exército, Pai, possamos caminhar, meu Deus, debaixo da tua santa e poderosa mão. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sei que eu estou diante de homens e mulheres que te amam, Deus. Meu Deus, eu sei que são homens e mulheres que te amam, nós obreiros, nós te amamos, Deus, mas toda hora somos tentados.
Toda hora somos tentados, meu Deus, até mesmo contra as coisas espirituais, Deus. Para que venhamos errar contra a nossa liderança, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós nos sujeitamos às autoridades que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Irmãos, olhem para cá, por favor. O profeta Vinícius Iracete, eu reconheço como um profeta de Deus sobre minha vida. Ele falou para mim, eu contei que nós tínhamos um programa na rádio, quase durante 5 anos, que a minha esposa vinha dizendo que eu tinha que começar a live, que eu tinha que fazer uma live. Eu de fato não sabia como fazer a tal da live. Aí lá atrás, 2 anos e pouquinho atrás, eu disse para ele, eu contei isso aí, ele disse, então está na hora de você começar uma live. Uma semana depois ele esteve aqui em Porto Alegre, num hotel, fazendo um evento dele, a Casa dos Profetas. Naquele final de semana ele me convidou para estar junto, só que eu estaria viajando, ou 2 semanas depois. Eu estaria viajando e ministrando fora, sei que aquela ministração deu errado. No sábado de manhã eu fiquei encabulado de ir, porque eu tinha dito que eu não ia. Sábado de manhã eu estava junto à mesa com a minha família, e eu orei a Deus, no meu coração disse, Deus, o Senhor sabe que eu queria estar lá, no final eu não fui, porque eu ia estar viajando. Não esquece de mim, Deus. Não deu alguns minutos, o profeta Gilberto me ligou, e aí, mano, onde é que você está, mano? Está por onde? Eu disse, mano, no final deu errado lá, estou em casa. Quê? Não, então o profeta está lhe chamando para você vir para cá. E eu disse, não, então vamos. Daí nós almoçamos juntos, e à tarde nós fomos para lá. O profeta Vinícius estava no quarto dele lá, orando, se preparando, e alguns estavam ministrando. Quando ele pega o microfone na mão para ministrar, ele diz assim, gente, olhar para isso aqui tudo hoje e lembrar, há 2 anos e tanto atrás, quando eu comecei, nem imaginava que isso pudesse acontecer. Quando Deus colocou no meu coração o projeto de fazer as lives, ele contando, as primeiras lives, ele dizendo assim, ó, o melhor lugar da minha casa, que tinha a melhor acústica, que tinha o melhor tudo, era dentro do banheiro, amados. E ali eu fui tapado de uma vergonha, porque eu disse, meu Deus, eu estou procurando montar alguma coisa, um estúdio, alguma coisa, e agora Deus está me dizendo que se eu tiver que começar do banheiro, eu vou ter que começar. Gente, isso foi sábado. Domingo eu anunciei, segunda-feira eu comecei. Eu obedeci a palavra profética. Passado um tempo, o profeta Vinícius veio ministrar aqui na igreja, nós aí fomos ali para casa para comer um churrasco, ele chegou de manhã no domingo, ia ministrar aqui à noite. Aí enquanto nós estávamos ali fazendo churrasco, o pastor Mateus acho que estava assando, e ele eu peguei o computador, porque ele pediu e começou a me ensinar como é que fazia e tal. E porque eu já estava fazendo, né, e ele querendo ajustar algumas coisas, e ele olhou para mim e disse assim, profeta, está na hora de começar a segunda live. Eu, 2 no dia? Não é fácil, irmão, não é fácil. Mas o que eu fiz? Eu não olhei para o meu conforto, a minha comodidade. Eu ouvi a voz que estava falando através da boca do homem de Deus. Eu disse, onde é que eu vou jogar mais uma live no dia? Eu já faço umas 11. E eu também não queria bater com os horários dele, porque afinal, esquisito, né? 5:30 da tarde. Ou 5 horas da tarde, uma coisa assim. Eu digo, meu Deus, bom, vou começar. Gente, ele falou no domingo, na segunda eu comecei. Quando estabilizou, eu disse, pronto, encontrei o horário das 6:30, eu acho. Não sei se eu fiz o ajuste ali logo, acho que demorou um tanto. E vem ele e me fala assim, e aí, como é que tá? Mostrei para ele, eu acho que pelo celular. Disse, não, então agora é a hora, profeta, de começar a terceira. Eu disse, meu Deus. Gente, no outro dia eu comecei a terceira. Não foi nem um pouco, e até hoje não é muito confortável, viu, mano? Você ir dormir por volta de 1, às vezes quase 2 horas da manhã, para acordar às 5 horas da manhã, zoinho, querendo ficar fechado, e vamos embora. Mas quando nós ouvimos a voz profética, quando nós ouvimos aquilo que Deus está nos mandando fazer, às vezes nos tira de uma zona de conforto, não é nem zona de conforto, né, nesse caso, é uma zona de necessidade, a gente precisa dormir, só que Deus nos dá uma capacitação que vai acima do normal, amados. O que tem a ver isso com a palavra? Estendia as mãos, Israel prevalecia acima do normal.
A voz profética era: fica com as mãos estendidas. Josué e os guerreiros vão à batalha, a tua tarefa é ficar com as mãos estendidas. Aí eu falo de novo com os líderes, falo de novo com você que é líder na sua casa: não baixe a guarda. Não baixe a guarda, levanta a guarda. Profeta, estou cansado e eu não tenho uma família que sirva de Arão e Uro para mim. Para isso serve a igreja. É aí que entra a igreja, e é por isso que você não pode abandonar a congregação. Esteja 40 graus ou 5 graus, tem culto, o seu lugar é aqui. Ah, mas é de manhã cedo. Tem culto, o seu lugar é aqui. Ah, mas é domingo de noite. Tem culto, o seu lugar é aqui. Ah, mas é terça-feira, no meio da semana a gente está cansado. Tem culto, o seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui. Está cansado, Deus vai lhe fortalecer. Está cansado de levantar os braços, Deus vai levantar suportes para aguentar essa batalha junto com você. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda, meu irmão. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Escute. Nós já vamos terminar. Josué e os guerreiros estavam na batalha. Amém, igreja? Mas a pergunta é: se Josué e os guerreiros ficassem na batalha, pode continuar, eles venceriam se Moisés não ficasse no lugar dele? Sim ou não? Sim ou não? Não estou ouvindo, gente. Sim ou não? Porque nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Então, olha só, escute. Traz para você agora. Você pode ser o melhor vendedor do Brasil. Se você não orar, as coisas podem trancar. Se você baixar a guarda, a nossa guarda não é assim, né? A nossa guarda é assim, ó. Levanta as mãos, irmão. Só alguns entenderam a história. A nossa guarda é assim, ó. Enquanto você estiver assim, meu irmão, seus filhos vão avançar, sua família vai avançar, você vai avançar, seu ministério vai avançar. Interessante que essa posição assim, ó, é a mesma quando não é o caso. Mas quando o bandido chega, ele levanta as mãos. Quando o policial chega, levanta as mãos. Não é o caso. Mas é porque isso significa rendição. Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me desarmo de tudo aquilo que tem aqui, daquilo que tem aqui, porque eu quero simplesmente o que está no Teu coração. No Teu coração e na Tua mente. Não no meu coração e na minha mente. Porque a minha mente aplica várias peças, várias ciladas contra mim mesmo. O meu coração, a Bíblia diz que é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas o teu coração, meu Deus, eu quero ser segundo o teu coração. Eu quero ser segundo o teu coração. Eu quero ser segundo o teu coração. Eu quero ter a tua mente, a mente de Cristo, como diz a tua palavra. Meu irmão, isso se dá quando nós nos rendemos ao Senhor. Meu irmão, não baixe a guarda. É semana de nós orarmos. Obreiros, não vamos baixar a guarda. Os 20 mil não chegaram ainda. Nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais. Temos que orar mais. Mais para Deus nos dar a possibilidade de estacionamentos maiores aqui. Mais para Deus nos dar ampliações. E se preciso for, que Ele nos dê um prédio novo, num local novo. Mas nós não podemos parar de orar. Não podemos parar de orar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: Deus não rejeita oração. Diga: Deus não rejeita oração. Olha só, irmãos, Josué estava dando o seu melhor, com a espada, com as espadas, com as lanças. Amém, igreja? Só que o que precisava era oração, gente. Oração, 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 oração. De repente você está olhando e você quer passar para a faculdade de medicina. O seu obstáculo é o vestibular? Não, o seu obstáculo é oração. Quando você conseguir fazer o seu corpo se render à oração, você vai romper barreiras. Você vai romper barreiras. Gente, não pense que eu estou emocionadinho, não. Deus falou comigo hoje de tarde, amados.
Deus falou comigo hoje de tarde. Deus já vinha preparando meu coração sobre essa palavra. Eu não estou aqui pregando que eu simplesmente decidi trazer essa palavra. Não, amados, foi debaixo de oração. Deus, o que a tua igreja precisa ouvir? Irmãos, olha só, não é porque a gente vai ter 108 pessoas no sábado agora sendo recebidas. Não, nós temos que orar para que elas sejam mantidas aqui, para que elas sejam alimentadas aqui, para que elas cresçam aqui, para que os obreiros que estão hoje aqui cresçam, continuem crescendo em estatura e graça diante de Deus. Todos nós nos sujeitando à vontade de Deus para nós como ministério. Entenda que não é a minha vontade, não é o que eu acho, é o que eu tenho buscado e recebido da parte de Deus. Amém, igreja? Enquanto estivermos no centro da vontade de Deus, ou seja, com as mãos levantadas buscando a Ele, tudo vai fluir, tudo vai fluir. Não está fluindo na sua vida, meu irmão? Está faltando oração, pode ter certeza. Estou falando como profeta, não estou lhe julgando, estou falando como alguém que ama você. Está trancando as coisas, está faltando oração, irmão. É isso. Ora mais, ore mais, jejue mais, você vai ver, você vai contar o seu testemunho aqui, irmão. Pastor, comecei a fazer uma campanha de oração, nem foi com as lives, foi sozinho mesmo. Deus disse, agora eu vou te botar no deserto para você orar sozinho. E aí com louvor, com oração, com adoração, você vai romper, irmão. Se prepara para a melhor semana da sua vida, vai ser essa agora aqui. De novo, repita comigo. Enquanto, mais alto, enquanto Moisés erguia seus braços, Israel prevalecia. Porém, quando Moisés baixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Repita depois de mim bem alto. Meu Deus, não permita que meus braços cansem, e quando eu cansar, coloca na minha vida um Arão e um Hur para me sustentarem e me ajudarem, porque da tua presença eu não arredo o pé.